Muito bem, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Sou o professor Hermano Campos e nós estamos iniciando, a partir desse momento, o nosso comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Seria a lição que tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo, prevista para ser ministrada no dia 2 de agosto. E nós estamos aí na quinta lição do nosso trimestre, que fala sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para nossos dias. Nós viemos abordando já algumas lições, tanto eu como outros professores, dentro de temáticas relacionadas ao livro de Esdras, Neemias, até porque originalmente na Bíblia hebraica se compunha de um texto só, e é justamente o que o autor aqui está colocando para nós. É um dos muitos comentários bíblicos deixados aí como tesouro pelo nosso saudoso Eurico Bergstein, que Deus esteja com o Senhor nesse momento. E para nós é uma honra estar comentando uma lição escrita por esse missionário tão dedicado à causa da obra de Deus aqui no nosso querido Brasil. Bom, o texto de ouro, diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Então, o texto áureo falando para nós sobre a importância de estar atento às coisas de Deus. A verdade prática diz sobre o poder de Deus. A igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então, esse aí é o ensinamento, o resumo geral, a grande sentença que a gente traz para a lição de hoje, que o autor traz para a lição que a gente está abordando. Bom, a leitura bíblica coloca, é uma leitura tripartida. Nós temos um texto em Esdras, um texto em Ageu, um texto em Zacarias. Lembrando que são textos contemporâneos, nós falamos isso lá na lição 2, eu acho. A gente explicou que Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias são textos que abordam um período contemporâneo. A gente não sabe se eles foram escritos na mesma época, mas eles relatam coisas de uma mesma época, e Malaquias um pouco aí, umas 3, 4 décadas mais adiante. Bom, Esdras 5 diz assim: e Ageu profeta e Zacarias filho de Ido profeta profetizaram os judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel filho de Sealtiel e Jesua filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, o texto começa falando de Esdras sobre esse incentivo para fazer a obra. Ageu capítulo 1, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo. Então, aí do 1 já pula para o 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Zacarias 4 coloca assim: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás a campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem desprezastes o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel, são 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então, a gente vai observar na lição de hoje que a proposta dessa lição é colocar o momento exato em que houve uma busca espiritual mais intensa
ou que pelo menos houve um incentivo a essa busca espiritual, a essa busca da presença de Deus. E o primeiro ponto coloca que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Nós vamos observar que o ministério profético não havia cessado. Durante toda a era presílica e ainda durante a era pós-exílica, você ainda tem o ministério profético ocorrendo no meio do povo de Israel. Durante o exílio, após o exílio, antes do exílio, você tinha esse ministério profético. A grande diferença que nós vamos observar é justamente após o ministério do profeta Malaquias, em que genericamente os escritores bíblicos, os que escrevem sobre a Bíblia nesse caso, eles são geralmente unânimes em falar que não houve entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista nenhum profeta verdadeiramente inspirado por Deus, e que suas escrituras não foram aceitas pelo cânon hebraico nem pelo cânon protestante. Então, por conta disso, nós temos aqui alguns dos últimos remanescentes do ministério profético no antigo Israel. E o profeta, sempre é bom lembrar, é aquele que fala em nome de Deus. Ele é alguém que representa Deus para o povo. Ao mesmo tempo também, ele é uma pessoa que é o intérprete da lei, o ensinador da lei, mas não interpretação fria, uma interpretação viva, que essa interpretação da lei, de fato, faça sentido e seja praticado pelo povo. O profeta também, geralmente, é um homem de dores, é um homem de sofrimento, é alguém que, via de regra, não tem uma vida tão confortável, tão tranquila, justamente por conta das grandes perseguições que todo aquele que representa o Senhor nosso Deus acaba sofrendo aqui na terra. Então, de fato, essas são essas figuras extraordinárias, os profetas, e, de fato, se a gente for puxar mesmo na história bíblica, o primeiro profeta foi Enoque, e nós temos aí esse ministério profético até João Batista. Claro que Jesus Cristo é considerado o profeta dos profetas, ele é considerado o profeta semelhante a Moisés, e a igreja de Cristo como um todo é uma comunidade profética. Hoje não temos apenas um ou outro, a igreja do Senhor é uma comunidade profética, e nós temos no meio da igreja evangélica, ou pelo menos do povo de Deus, dos cristãos que servem a Deus, nós temos o dom de profecia. Claro que há uma divergência entre os pentecostais e os não pentecostais. Os não pentecostais vão entender essa realidade dos dons espirituais de uma maneira muito peculiarizada, como algo do século I, ou como algo que ocorre ainda hoje, mas que não é identificável claramente. Porém, nós pentecostais identificamos que aqueles mesmos dons carismáticos do Espírito Santo, distribuídos e informados pelo apóstolo Paulo lá no século I, são válidos e atuantes até hoje. Porém, se faz a distinção entre dom de profecia e ministério de profeta. No Novo Testamento, via de regra, os intérpretes entendem que profeta seria mais aplicável a um pregador, alguém que traz uma palavra da Escritura divina, uma mensagem da parte de Deus para os ouvintes. Então, genericamente, a gente poderia identificar assim, como uma pregação, a profecia. Porém, existe o dom de profecia, enumerado entre os 9 dons espirituais, que esse dom de profecia seria uma declaração da parte de Deus para a igreja local, e que aquela pessoa ela vai relatar aquilo que Deus lhe falou ao coração. Porém, diferentemente do ministério profético do Antigo Testamento, em que a sua palavra era inquestionável, era o Coamá Yavé, assim diz o Senhor, era uma palavra pétrea, que não havia nenhum questionamento quanto a ela. E também, diferentemente do pregador que prega em cima da Escritura, que é a profecia revelada para nós de forma escrita, o dom de profecia, ele deve ser julgado pela igreja e à luz das Escrituras sagradas. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa distinguir. Bom, nós vamos observar que essas duas figuras, o profeta Ageu, bem como o profeta Zacarias,
eles não vieram por um convite da liderança. Inclusive a lição coloca isso. Diz, olha, chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Então, você vai observar que esses profetas não é relatado como eles chegaram, como eles foram levantados. A hipótese mais provável é que de fato vieram da Babilônia para a Judéia, é a hipótese mais provável. Pode haver hipótese, aí menos provável, de que eles foram levantados profetas já na Terra Santa de volta, após o retorno dos exilados. Deus os levantou como profetas após o retorno. Porém, essa hipótese não é tão provável pela ênfase que eles dão na sua mensagem e pela maneira com a qual eles se relacionam com os outros personagens da narrativa bíblica, dando a entender que não são pessoas que foram chamadas, ou que são iniciantes, ou que são inexperientes no ministério profético. Realmente nos dá a entender que são profetas experimentados, se não profetas antigos, mas pelo menos pessoas que já tinham uma vasta experiência em trazer a mensagem do Senhor nosso Deus. Então, quando eles voltam à Terra Santa, quando eles voltam a o que a gente poderia chamar genericamente de Judéia, muito embora não havia esse nome naquela época, aquela terra não era chamada de Judéia, mas a gente vai chamar assim por questão de conveniência, porque não havia mais o reino de Judá, o reino de Judá foi extinto. Então, na verdade, e mais adiante, você ainda vai ter a dinastia Asmoniana, já no período interbíblico. Então vai ficar uma coisa muito confusa se eu não der um nome para o local para onde eles voltaram. Então vou chamar genericamente de Judéia. Muito embora quem vai criar esse nome são os romanos, ok? Bom, então, como a gente vinha falando, eles se deparam com três figuras. Primeira figura é a figura de Zorobabel. Zorobabel, ele é uma figura que foi posta pela administração persa como o líder político da província. Ele era o governador de província ali. Talvez fosse um sátrapa, ninguém sabe, porque essa aplicação de sátrapa, como eu disse na última lição que eu expliquei, é uma designação tanto quanto confusa. A gente não sabe se satrapia é como se fosse uma regional, ou como se fosse um setor, ou como se fosse uma província, ou como se fosse um estado. Não fica muito claro para a gente. Mas ele era um governador, era a pessoa colocada pelo governo persa para administrar aquele povo. E a lição nos coloca que a mensagem veio para o profeta Zacarias e que, de fato, Deus haveria de cuidar de Zorobabel e do povo. Inclusive, tem a visão de Zacarias, em que Deus mostra o castiçal com 7 lâmpadas, símbolo que vai aparecer lá no Apocalipse, não é? O castiçal, vocês vão lembrar que existe lá existe os 7 castiçais e que o Filho do Homem anda entre eles. É uma da simbologia de Zacarias que vai aparecer lá no Apocalipse. A vinda do Messias descendo do céu e que os montes vão se fender, é uma figura que aparece lá no Apocalipse também. No livro de Zacarias tem muita coisa que se repete no Apocalipse, é uma coisa interessantíssima. Essa ideia dos 7 olhos de Deus também é uma coisa que se repete lá no Apocalipse. Então, aparece que o vaso, que o castiçal estava com essas lâmpadas e que o óleo tinha que fluir por esses canos. E o recado teria sido o quê? Que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, fica claro que Zorobabel não estava conseguindo administrar as coisas religiosas dentro da província de maneira correta, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus propõe. Porém, por outro lado, ele sofria uma grande adversidade, ele sofria grande oposição. Neemias fala um pouco sobre isso, quando ele comenta sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então havia uma oposição, tanto dos árabes, como também dos povos que eram, digamos, etnicamente primos dos judeus. Principalmente os moabitas, os amonitas e os edomitas. Esses 3 povos, junto com algumas tribos árabes, realmente tinham uma ferrenha oposição ao povo de Israel, de uma ferrenha oposição à reconstrução, à retomada da Judéia e principalmente a reconstrução de Jerusalém e do templo. Então, essas dificuldades que ele estava passando, Deus estava mostrando para Zacarias que esse monte ia virar uma campina, que Deus ia aplainar aquilo que era alto. O que nos lembra até um pouco a linguagem de outro profeta, João Batista,
em que João Batista, ele declara que a voz que clama do deserto e que o cume e o outeiro serão abatidos e que as planícies e os vales serão exaltados. Isso reverberando outro profeta, que era o profeta Isaías lá no Antigo Testamento, quando ele fala do capítulo da voz que clama no deserto, que agora eu peço perdão por não lembrar, mas eu vou colocar a referência aí embaixo para vocês. Então, meus amados irmãos, de fato, esse é um ponto bem interessante quando a gente observa a lição. Que Deus estava mostrando para Zorobabel que ele precisava ser encorajado, que ele precisava ser incentivado, que Deus estava usando a palavra profética para que ele tomasse ânimo, recobrasse a energia e tomasse adiante a obra que o Senhor nosso Deus havia colocado em sua mão. Então, esse é o ponto bem interessante dessa lição, que o óleo ele ia fluir no azeite, ou seja, que de fato a presença e a unção de Deus, elas iam fluir e que Deus ia usá-lo com poder e autoridade. E na verdade é um desafio de todo reformador, reconstrutor e todo pioneiro. Todos aqueles que estão recomeçando, que estão construindo uma nação, que estão construindo uma cidade, que estão iniciando uma igreja, que estão iniciando um negócio, que estão iniciando até na vida da fé, na vida espiritual, todas as pessoas passam grandes dificuldades. Porque todo começo é difícil, todo começo é puxado. Mas Deus tem uma palavra para você, como tem uma palavra para Zorobabel, que você não desanime, porque Deus há de preparar caminho para você passar. Agora é necessário manter obediência e seguir aquilo que o Senhor nosso Deus ordena. Muito bem, a segunda personalidade com qual os profetas lidam, Zacarias e Ageu, é o sumo sacerdote daquela época, que é o sumo sacerdote Josué. Inclusive existe a visão de Zacarias, em que ele vê Satanás acusando o sumo sacerdote Josué e Deus lhe dando vestes brancas. É uma coisa extraordinária, porque assim, no Antigo Testamento, pela primeira vez é colocado de forma clara uma ação diabólica. Muita gente diz assim, irmão, e Jó? Bom, em Jó, você não tem uma datação exata para a redação daquele texto. Então tem gente que coloca Jó para a época de Moisés, como tem gente que coloca Jó para o período interbíblico. Eu sou do termo que, e é uma opinião hermanística, você não é obrigado a seguir e concordar, mas pela maneira em que o texto está sendo construído lá de Jó, eu vejo como um texto pós-exílico. Embora relate uma história ambientada na era patriarcal. O ambiente de Jó era no tempo dos patriarcas, sem sombra de dúvida. Os vários elementos que aparecem no texto de Jó indicam uma era patriarcal, em que você tem um pai de família que é sacerdote, que é juiz, que é líder político, que é líder militar, e que tem uma grande parentela, que está toda afiliada a ele, seja por laços de consanguinidade, seja por laços de afinidade. Tudo isso você vai ver na figura do Jó, que tem seus amigos parentes agregados, e era muito grande essa parentela. Então, de fato, é sem dúvida que Jó é ambientado na era patriarcal, mas a era que ele foi escrito é que a gente não sabe com exatidão. E eu suspeito que seja, de fato, no período pós-exílico, justamente por mostrar com clareza essa figura de Satanás. Então, o livro de Zacarias é o primeiro livro profético da Bíblia que coloca a figura de Satanás de maneira clara, de maneira inequívoca. Não que os antigos não soubessem que Deus tem um arqui-inimigo, mas é porque ele agora aparece com nome e com ações bem delineadas. Então, é muito interessante a gente observar que essa figura, o diabo, Satanás, Satanás em hebraico, pelo que me lembro, se estiver errado me corrijam, mas é inimigo, adversário, a palavra Satanás, e o seu correspondente grego, diabo, da palavra diabolos, que seria acusador. Então são as duas palavras, que na verdade nem é um nome próprio, e Yahvé é um nome próprio, Jesus é o nome próprio. Ageu, Zacarias, Zorobabel e Josué são nomes próprios. Satanás e diabo nem nome próprio é. Na verdade é mais um título mesmo. Bom, então quando a gente observa dentro do texto bíblico, Josué ele estava sendo acusado, ele estava passando uma dificuldade espiritual tremenda para restaurar um culto ao Deus verdadeiro. A gente tem que lembrar que o culto ele tinha um papel central
em qualquer religião antiga, e não é diferente com a religião judaica antiga. E isso vai se desfazer muito no período interbíblico, e ainda mais após a destruição do segundo templo, no ano 70 depois de Cristo, mas ainda nessa época que você observa a grande centralidade em torno do templo e dos ofícios religiosos e espirituais. E Josué estava passando essa dificuldade de incentivar o povo a adorar a Deus, de incentivar o povo a buscar a Deus, de incentivar aqueles recém-repatriados de ter uma busca sincera e fiel. E que por isso Deus estava lhe passando a mensagem de perdão e de restauração, de misericórdia, de regeneração. Não no sentido teológico, tá? Estou usando aqui a regeneração, não é o sentido lá da soteriologia, mas a regeneração no sentido que Deus estava fazendo coisa nova e abençoando a vida de Josué, porque viu no coração dele e no coração de Zorobabel o mínimo de sinceridade e desejo de buscar a Deus e fazer o que é certo. Bom, por fim, nós temos a terceira personagem que aparece, que é o povo. E o povo, ele recebeu a mensagem da parte do profeta Ageu, de que Deus haveria de lhes abençoar, mas que eles precisavam entender que para prosperar materialmente é necessário ter dedicação espiritualmente. É um testemunho que eu sempre conto. Eu tenho muita gente conhecida que morre de estudar para passar no vestibular, agora pegando essa palavra mais para os jovens, morre de estudar para o vestibular e não passa. Muitas vezes porque prioriza o estudo e esquece das coisas de Deus. Não se dedica à obra de Deus, não se dedica à casa de Deus. Eu não estou dizendo jamais incentivei, nem quando eu era dirigente de congregação, que eu fui dirigente do Castelão por muitos anos, nem hoje também incentivo que ninguém abandone, um jovem abandone seus estudos. Mas que é possível conciliar os estudos e a dedicação na casa do Senhor, e eu sou uma prova viva disso. Nunca deixei a casa de Deus, nunca deixei a obra de Deus, nunca deixei de participar do culto, de participar de um departamento apoiando meus líderes, meus pastores. Nunca. Eu nunca disse que o estudo seria um empecilho, uma barreira para essas coisas. Então, do mesmo jeito, você vai observar aqui na vida de Ageu, ele dizendo para o povo que o povo deveria aprender a se dedicar a Deus. Porque quando não se dedica a Deus, até a sua vida material, até a sua vida profissional, ela começa a se deteriorar. E eu conheci já muita gente assim. A pessoa se dedica à igreja, de repente começa a se sobrecarregar de trabalho, de repente começa a se sobrecarregar de obrigações, de repente já não está mais indo para o culto, de repente já um mês sem ir para o culto, porque é trabalho demais, ganhar dinheiro demais. Quando você pensa que não, a pessoa está desviada. Irmão, desviada é o diabo? Não, irmãos. Quem está na igreja abandona tecnicamente a pessoa que se desviou da fé. Então, principalmente a Assembleia de Deus que é arminiana, aí é que esse peso da palavra desviado é ainda mais forte. Então, de fato, esse é o ponto que nos chama a atenção. Que não dá para jogar as coisas de Deus para o segundo plano e colocar só as suas próprias coisas em primeiro plano. Esse é um ponto muito importante. E a gente sabe que com essa carga de trabalho que temos hoje, com essa carga de vida que a gente tem hoje, porque é trabalho, é criança, é tudo, e as mulheres que cuidam dos lares, aquela guerra danada, mas a gente tem que entender que precisamos de tempo para Deus e para a sua obra. Ou seja, dedicar-se àquilo que podemos cooperar. Não há inúteis na casa de Deus. Sempre há algo ao qual você pode se dedicar. Sempre existe um ministério, um ofício, um trabalho que você pode ajudar, que você pode fazer sua parte. E aqui as pessoas puxam muito até para o lado de dinheiro, para o lado financeiro. Porque o povo não estava ofertando para a casa de Deus e tal. Mas o grande ponto, se você ler bem, principalmente aqui o Ageu 1:8, ele vai dizer: subir ao monte, trazer madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um ponto muito interessante. Não é um mero dar dinheiro para a reconstrução do templo. Não é uma mera doação. O que Ageu estava propondo não era o Criança Esperança. O que ele estava propondo era a dedicação ao ministério na casa de Deus. Era isso que o profeta estava chamando a atenção. Dediquem-se. Dedique-se a alguma coisa à igreja. Dedique-se a alguma coisa à sua congregação.
dedique-se a algum departamento, participe, ofereça-se para ajudar. Hoje é uma guerra, quem é pastor e quem é dirigente, líder de departamento sabe disso. Você quer montar uma diretoria, para a pessoa ter um cargo que não vai precisar ter muito trabalho, muitos brigam por aquilo, por oportunidade, por um microfone na boca, que infelizmente é isso mesmo, né? A realidade nossa evangélica, especialmente assembleana, que valoriza muito o trabalho das pessoas na igreja, dos membros, todo mundo quer um microfone para dar ao menos uma boa noite. Mas o fato é que para se dedicar à obra, aí você tem muita gente fugindo. E se essas pessoas fogem da dedicação à obra, dificilmente vão prosperar nas suas carreiras, porque não vão ter sabedoria para conciliar a vida profissional e a vida com Deus. Se a gente não tem essa sabedoria, se a gente não tem essa maturidade, dificilmente a gente vai viver uma vida feliz. Muito bem. Qual é o resultado da mensagem dos profetas? Nós vamos observar que logo, alguns momentos, alguns períodos depois da pregação e do incentivo desses homens de Deus, Ageu e Zacarias, o texto bíblico nos coloca que começaram a edificar a casa. Zorobabel, a autoridade civil, ele ordena a reconstrução. Josué, a autoridade religiosa, ele executa e supervisiona todo esse trabalho de reconstrução da casa de Deus. E aí você tem de fato uma rededicação muito boa, muito proveitosa, muito salutar, em que o povo vai voltar a se dedicar a Deus. E eu não sei se você já teve essa sensação, mas é muito interessante quando você tem um sentimento de que você está sendo útil na casa de Deus, de que você está fazendo algo pelo reino de Deus, que você está fazendo algo pelo seu departamento, que você está apoiando o seu líder, que você está incentivando o seu pastor, que você está ao lado do seu líder de mocidade, da sua líder de senhoras. Isso é uma coisa extraordinária, porque essa é a essência do que é ser igreja, é uns aos outros exortando e edificando em Cristo. Então, de fato, o povo começou a se dedicar e começou a se alegrar naquilo, porque a obra de Deus, ela traz alegria, a obra de Deus, ela traz satisfação, você sente um gozo espiritual. E é uma coisa engraçada, porque na obra de Deus a gente sabe que há uma recompensa no futuro, há uma recompensa no céu para aqueles que estão ao lado do Senhor e que se dedicam à sua obra, há uma recompensa da parte de Deus, mas ao mesmo tempo, o próprio ato de fazer a obra, o próprio ato de se dedicar à obra, no meu caso, por exemplo, no ministério eu ensino, e eu amo ensinar, é a minha aptidão, não vou dizer que é natural, mas é a minha aptidão, o que eu mais gosto. Você me chamar para pregar, eu não faço questão. Você me chamar para louvar, eu louvo pouco e ruim. Para orar, minha oração é uma oração muito simples, mas para ensinar eu gosto. E de fato, você tem que encontrar o seu talento, o que você pode se dedicar, com o que você pode contribuir. Esse vídeo, por exemplo, ele é um tijolinho. Ele é um tijolinho que vai construir um grande edifício espiritual para a obra do Senhor. Muita gente pode ser abençoada, muita gente pode inclusive me trazer uma crítica construtiva que vai edificar. Muita gente vai apoiar, muita gente vai passar para o amigo, para o colega que achou uma coisa interessante. Então com aquilo você está cooperando. E esse é o nosso objetivo como igreja do Senhor. Que nós possamos cooperar e ajudar. Porque só o fato de cooperar e ajudar já traz uma alegria interior, já traz um gozo espiritual tão grande que realmente vale a pena se dedicar à causa da obra do Senhor. Não é à toa que muitas empresas aí, elas até colocam como critério de desempate quem se dedica à ação social. E a gente sabe que esse negócio de ação social é complicado, né? Inclusive há os vários escândalos envolvendo ONGs no Brasil todo. Mas quando a gente fala de igreja, via de regra, embora seja muito criticada, as igrejas têm sido um instrumento de Deus para recuperar milhões e milhões de vidas. Claro que há corrupção na igreja? Ninguém vai negar, que ninguém vai ser hipócrita de dizer que é um santuário em que ninguém peca. Existe. Mas há uma fala, inclusive ela é atribuída ao sociólogo nosso aqui, cearense, Alexandre Carneiro, que ele diz que a diferença da igreja para o mundo é essa. O que tem de ruim no mundo, tem de ruim na igreja. Mas o que tem de bom na igreja, você não vai encontrar no mundo. A restauração de vida, a mudança de caráter, aquele alcoólatra que se torna um pregador da palavra, aquela mulher que vivia nas farras, nas festas, virar uma mulher de oração.
aquele jovem que vivia no mundo das drogas, ou como diz os meninos dos ônibus, no mundo das drogas e do crack, que é uma redundância, agora está servindo a Deus. Aquela família, aquele casal que estava para se separar, agora está se dedicando na obra do Senhor. Isso é bênção. Isso nenhum Alcoólicos Anônimos, nenhuma terapia de grupo, nenhum horóscopo, nenhum guru do budismo ou de qualquer outra religião vai fazer na sua vida. O que vai fazer é a palavra de Deus, a dedicação à sua obra. Bom, e aí o texto continua dizendo, ponto 3, dizendo, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Exatamente isso que o texto coloca no segundo parágrafo, ele diz, e acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Olha que coisa extraordinária. Quando a gente vê a conclusão daquela obra, quando a gente vê a conclusão daquele trabalho, a gente se alegra. E aí se alegra o que semeia e se alegra o que colhe. Jesus diz isso, não é? Ele diz, olha, João 4,35, eu acho, ele diz, olha, vede os campos como estão brancos para a colheita. Um semeia e outro cega, mas tanto o que semeia como o que cega se alegram juntos e recebem o seu galardão. E esse é o ponto interessante. Eu não sei se você já organizou algum evento na igreja legal, mas que organiza, por exemplo, uma cruzada, ou que organiza um congresso, um evento, e vê que aquele evento teve um sucesso, que aquele evento teve um proveito, é algo realmente que alegra o coração de Deus, e alegra o nosso coração muito, porque nós olhamos para a nossa incapacidade, nós olhamos para a nossa finitude, nós olhamos para a nossa fraqueza, e olhamos para um Deus tão bondoso, tão misericordioso e tão amoroso, que cuida de cada um de nós. Bom, meus amados, agora nós vamos falar sobre o ministério profético. Nós vamos aqui colocar sobre como Deus se revela. E aí o Eurico coloca para nós assim, o Eurico Beckstein, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. E aí ele vai pegar aqui alguns exemplos de manifestações espirituais, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, essas manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento, você vai ter duas. Nós temos então a figura de Moisés, que é considerado o maior de todos os profetas. Maior em que sentido? Porque ele foi legislador, porque ele exerceu no iniciozinho o ofício sacerdotal. Não foi ele que consagrou Arão, não é? Então ele acabou exercendo o ofício sacerdotal ali. E vários outros atos, como o da novilha ruiva, e outros que a gente vai ver lá no Pentateuco. Então todos envolvem a figura de Moisés. Então Moisés é o profeta por excelência. Não é à toa que Cristo ele é comparado não com Elias, não com João Batista, embora tenham comparado, mas ele não comparou a si mesmo como nenhum desses. Mas na verdade Moisés se comparou a Jesus Cristo. Então é interessante a gente observar que de fato ele é o profeta por excelência e como Deus também preparou aquele homem no ministério extraordinário. A história de Moisés é uma coisa extraordinária, maravilhosa, porque é algo que vai desde seu nascimento, ou até antes de seu nascimento, e vai até depois da sua morte. E nós vamos ver as 3 etapas da vida de Moisés. A primeira etapa em que ele foi criado como filho da filha de Faraó. A segunda etapa que ele foi um errante que andou pelo deserto, junto aos midianitas. Nós vamos ver mais adiante a terceira etapa em que verdadeiramente ele agora é comissionado por Deus para libertar o povo de Deus de Israel. E quão grandes sinais e maravilhas e prodígios e outras coisas tremendas que Deus fez. Não é à toa. Quando você vai ler o finalzinho do Pentateuco, vai dizer, e não se levantou nenhum outro profeta semelhante a Moisés, nem antes, nem depois dele. Só o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, é interessante a gente observar como Deus usou aquele homem extraordinário, Moisés. Nós temos ainda a figura de Elias, que ele é um profeta que a gente não sabe a origem dele, e isso é uma coisa muito curiosa. A gente não sabe de onde veio Elias, a gente não sabe qual a origem dele, qual é a sua família, qual é a sua parentela. O nome dele já é uma coisa muito engraçada, eu já falei isso em emissões anteriores.
no hebraico é Elijah, Eli e Já. Eli de Elohim e Já de Javé. Então o Elohim é Javé. O Senhor é Deus. Então é uma figura que até os críticos da Bíblia não acreditam que ele tenha existido. Justamente por essa origem certa. Mas na verdade a Bíblia, a gente tem sempre que lembrar isso, que ela não está escrito tudo que a gente precisa saber. E sim tudo que é necessário para a nossa salvação. Então essa curiosidade a gente não vai matar aqui nesse mundo. Só na eternidade, olha lá. Muito bem, então esse ponto nos coloca que Elias, ele foi essa figura extraordinária e que ele de fato teve uma coragem muito grande, ele teve uma audácia de enfrentar o homem que foi o mais poderoso rei do Reino do Norte. É uma coisa que às vezes passa batido para quem estuda a história da monarquia hebraica antiga, mas do Reino do Norte, de todos os reis que passaram, e foram cerca de 26 reis que sentaram no trono no Reino do Norte, o mais poderoso, o que conseguiu o maior domínio político, econômico e até de influência cultural foi Acabe, junto à sua esposa Jezabel. E a gente, claro, a gente analisa o reino de Acabe muito pelo ponto de vista espiritual, que foi uma desgraça. Mas do ponto de vista político, militar e até econômico, foi o período de maior prosperidade da história do Reino do Norte, do Reino de Israel. Então, de fato, Elias foi muito macho, muito corajoso de enfrentar o rei Acabe e peitá-lo mesmo e ainda demonstrar que Eli é Javé, de que Deus verdadeiro é Javé. Não é Baal, não é Asterote, não é Azerá. Claro que existe toda uma teoria que se fala que Javé era esposa de Azerá e não sei o quê. Bom, são teorias levantadas pelos estudiosos de história das religiões. Mas não tem nenhuma evidência clara e inequívoca sobre isso. Ok? Então, quando a gente pega algo que está no terreno da baixíssima evidência chegando na especulação, aí é difícil a gente querer puxar isso e acreditar. Mas existe essa teoria de que Javé seria esposa de Azerá, esposo de Azerá. Bom, então a gente vai entender que este homem de Deus Elias teve uma coragem tremenda e ele foi um homem tão extraordinário na sua vida que ele nem sequer morreu. Deus o levou para si e ele teria subido ao céu em um redemoinho. Muito bem. Nós temos no Novo Testamento também muitas manifestações sobrenaturais extraordinárias. Nós temos a própria pessoa do Senhor Jesus. Aqui nós vamos observar, inclusive, que o nosso comentarista ele vai focar mais nos apóstolos. E nós vamos ver várias ações tremendas pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Como eles fizeram milagres, como a sombra de Pedro curava, panos que eram levados ali da parte do apóstolo Paulo, que curavam pessoas também, que depois as pessoas transformaram em doutrina, em prática ritual, que é um absurdo. Essas práticas ocorreram naquele momento, naquele contexto, para aquele povo, não é para se transformar numa doutrina. E infelizmente acabou se tornando, porque o pessoal quer ganhar dinheiro mesmo em nome de Jesus. Então, esse ponto das manifestações do Novo Testamento, você vê uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Deus continua a se manifestar de forma sobrenatural em toda a história sagrada. E digo mais, nada há na história sagrada indicativo de que os milagres cessaram ou de que eles estão restritos a esse período. Você não tem nenhuma evidência bíblica séria e clara que fale sobre isso. Muito bem. Então nós vamos agora para o terceiro ponto, porque o terceiro ponto vai colocar o ministério do profeta à luz da Bíblia. Bom, nós vamos observar o seguinte, que o profeta, ele era uma espécie de conselheiro, era uma espécie de guia e de representante de Deus para o povo. Eu já falei isso lá no primeiro ponto. E nós vamos observar que em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciãos consultam Ezequiel para falar por que aquela nação, Judá, na verdade, por que Judá estava em decadência e em crise. E aí Deus usa Ezequiel e diz a ele que é por causa das abominações que eles têm praticado e que por isso Deus não os responde. Se existe algo tão ruim, e eu diria até pior do que a ira de Deus, é o silêncio de Deus.
A gente vai lembrar um pouco isso também lá em Romanos, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que por conta de todas as abominações que a humanidade tem cometido desde o pecado original, Deus os entregou às suas próprias paixões. Porque quando Deus castiga, de alguma maneira, pode haver a possibilidade da reconciliação. Mas quando Deus entrega aquela pessoa ao seu pecado, à sua abominação, é porque realmente não há nenhuma possibilidade de arrependimento e de volta a Deus. É pesado o que a gente está dizendo, mas é isso mesmo que acontece muitas vezes. Não porque Deus não queira perdoar, e sim porque o coração humano se embruteceu de tal maneira que não quer saber. Em 1 Samuel também ele é consultado sobre aquele ponto lá das jumentas do pai de Saul, e na verdade Saul é chamado justamente, convocado para o reinado, justamente iniciando-se por conta dessas jumentinhas que sumiram. Nós temos ainda também que Moisés ele recebia de Deus o recado que transmitia aos anciãos. Então o profeta, de fato, ele era um intermediário. Agora ele difere do sacerdote. O sacerdote é alguém que representa o povo perante Deus. O sacerdote é alguém que leva as angústias, as queixas, o sofrimento, o pecado do povo para Deus. É alguém que vem de baixo para cima. Ao passo que o profeta é alguém que representa a vontade, o propósito, o desígnio, os oráculos divinos para o povão. E aí tem uma curiosidade, porque muitos profetas também eram sacerdotes. Então estes homens, como Jeremias, como Ezequiel, eu acredito também Zaqueu, acho que Ageu e Zacarias também, o próprio Malaquias inequivocadamente ele era sacerdote também. Então, eles eram as duas coisas ao mesmo tempo. Eles levavam as queixas, as angústias dos homens a Deus, mas também traziam o recado de Deus para o povo. Muito bem. Então, meus amados irmãos, no Novo Testamento, e aí tem a diferença que eu já disse a vocês, inclusive vou aqui ler nominalmente, textualmente, o comentarista, ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. E é isso que eu estava dizendo para vocês, lá no início da lição também, de que o profeta, de fato, ele, quando a Bíblia fala de ministério profético no Novo Testamento, ou de pessoas que eram profetas, eram pregadores da palavra. Eram pessoas que pregavam os oráculos divinos dentro daquilo que as Escrituras revelavam. E isso nós temos até hoje. Quando um pregador é verdadeiramente usado por Deus, trazendo a mensagem do céu, ele está sendo um profeta de Deus para aquele público que está ouvindo. Agora, isso é diferente do dom de profecia. O dom de profecia é uma mensagem extraordinária diretamente do próprio Deus para aquela pessoa, e aquela pessoa vai transmitir para a igreja aquele oráculo que Deus havia determinado. Mas não é infalível, nem inspirado, nem inerrante. Por quê? Precisa estar de acordo com a Escritura. Precisa estar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Claro que a gente tem uma objeção muito grande dos não pentecostais que diz assim: irmão, se é do Espírito Santo, se vem dele, por que não é inspirado, infalível e inerrante? Por que pode falhar? O problema número 1 que eles levantam. O problema número 2 que eles levantam. Se a profecia tem que estar de acordo com a Escritura, por que não ficar só com a Escritura e abandonar essa profecia? E aí nós vamos responder essas duas objeções que são muito comuns, não é? Para responder a primeira objeção, a gente tem que lembrar que não somos nós que estamos dizendo que o dom de profecia não é inspirado, nem infalível, nem inerrante. É a Bíblia mesmo que fala. O apóstolo Paulo, quando ele diz, falem dois ou três profetas e os demais julguem, ele está dizendo que a igreja é que tem que decidir se aquela profecia vem de Deus ou não. Não é a gente que está dizendo. Está na Escritura isso. E ninguém pode negar o que a Escritura coloca. Então, se 2 ou 3 têm que falar e os outros têm que julgar, é porque não está no mesmo patamar. Mas também é profecia, porque está na Bíblia que é profecia. Para responder o segundo argumento, é o seguinte. Bom, logicamente que a Escritura é a nossa regra de fé e prática.
Mas nós vamos observar que por todo o Novo Testamento existiu o poder carismático do Espírito Santo falando àquelas pessoas. E esse poder carismático do Espírito Santo no Novo Testamento anulou a Escritura. O fato de Cristo pregar e trazer seus ensinamentos. Bom, Jesus já tinha o Antigo Testamento. Para que Jesus então profetizar? Jesus não precisava, porque já tinha o Antigo Testamento. Jesus pregou algo fora do Antigo Testamento? Jesus pregou algo fora da Tanakh, da lei dos profetas? Ele falou algo fora? Não, ele não falou. Mas mesmo assim, ninguém vai jogar o Antigo Testamento fora ou simplesmente achar que Jesus não tinha nada a dizer. Ah, irmão, mas está falando de Jesus, Jesus, Jesus. Beleza, vamos agora para os apóstolos. Os apóstolos, eles precisavam também, mas os apóstolos escreveram epístolas, e essas epístolas, elas complementaram ou de alguma maneira trouxeram interpretação para aquilo. E naquela época deles existia o dom carismático do Espírito Santo, que falava em profecia, que falava em cura, que falava em novas línguas. Não há nenhum indicativo bíblico de que aquilo cessou naquela época. Ah, porque na época eles não tinham a Bíblia. E onde está de que precisava ter o Novo Testamento para acessar o dom de profecia? Onde está escrito na Bíblia que é necessário fechar o cano do Novo Testamento para acessar todas essas manifestações espirituais? Não há argumento. Então, de fato, a gente respeita, a gente entende quem não é pentecostal, mas nós esperamos também ser respeitados e entendidos como irmãos em Cristo. Afinal, compartilhamos a mesma fé, fora esse detalhe pneumatológico. Bom, meus amados, agradeço a atenção de todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que os amados irmãos possam usar o dom de profecia com sabedoria, possam pregar a palavra com sabedoria, possam buscar a palavra com sabedoria e fazer a obra de Deus com amor. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.